Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, Senhor nosso Deus, nós antes que vivíamos no meio do pecado, o Senhor salvou nossos espíritos e nos fez como seus filhos. E nós agradecemos verdadeiramente, Senhor. Senhor, o quarto tempo do acampamento, do retiro de verão, o Senhor Deus já planejou e também o Senhor Deus está ajudando, estando junto conosco, para que muitos espíritos possam receber a salvação e possa terminar com grande graça, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, que nesse retiro de verão, que o Senhor possa estar próximo, junto conosco, para que muitos espíritos preciosos que receberem a salvação agora possam estar conectados para cada igreja que o Senhor permitir, para que a vida de fé deles possam crescer cada momento mais, para agradar ao Senhor Deus. Senhor Deus, Pai, nós agora, que pelo seu sangue que fomos salvos, nossos irmãos e irmãs que estamos reunidos em um único lugar, nós agradecemos. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, que o Senhor Deus, dentro da nossa vida, possa se tornar a alimentação espiritual, que o Senhor Deus possa nos tornar a força, uma nova esperança e assim possa nos conduzir. Dentre nós, quem estiver no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem no meio da tribulação, do sofrimento, que o Senhor Deus possa estar junto e possa sustentando, Senhor. Pelo mundo todo agora, em todos os lugares que estão reunidos pelo seu nome, que o Senhor Deus possa estar junto, para que o Senhor Deus possa trabalhar, possa estar unido a eles. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. 찬양대 찬양해 주시겠습니다. 예수
Então vamos procurar na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Então, a partir do versículo 14 até o versículo 16, vamos ler todos juntos. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então hoje vamos aprender com o tema sobre mistério da divindade, a igreja. Eu quero pregar por 1 hora. Eu fui para a missão em Camarões e faz tempo que eu não me encontro com vocês. E eu quero falar um pouco sobre como foi a missão em Camarões. Então fomos dia 29 de junho. Então, chegamos em 1º de julho. Então foram 4 pessoas que foram juntamente conosco. E em Camarões nós tivemos o retiro de verão dos jovens durante 3 dias e 2 noites. Alugamos um centro comunitário e participaram por volta de 1.450 pessoas no total. E depois que acabou o acampamento, começando em domingo até sábado, focando nos pastores locais, nós fizemos realmente a aprendizagem da palavra das pessoas que receberam a salvação agora. E também no dia que estava acabando, para o sábado, nós tivemos por volta de 87 pessoas que receberam o batismo no último dia. E dentro do ensino da vivência de após receber a salvação, nós tivemos o estudo, o treinamento para os evangelistas. Então foi iniciado às 11 horas da manhã até 1 hora da tarde. Durante 4 horas por dia nós fizemos, então, mas de forma bem séria. Então fizemos com que várias pessoas pudessem receber realmente o ensino de como deveria viver a vida de fé após receber a salvação. Então, nós visitamos por volta de 49 lugares no total, que realmente tem igreja ali no meio, temos casas de irmãos e irmãs, e nós fomos em todos esses lugares para poder verificar. Então, foi pela primeira vez que eu fui para a África. Então, indo para a casa dos irmãos, fazendo a visita domiciliar, nós fomos ouvindo o testemunho de cada um deles. Então, vendo sobre toda a experiência, realmente o testemunho da salvação, nós vimos que realmente era bem exata. E não somente eles receberam a salvação, mas de forma exata nós podemos verificar que eles estavam se esforçando para evangelizar. Então, realmente esse esforço, essa força para pregar o evangelho realmente é algo verdadeiro. Então, a pessoa estava realmente testemunhando. Ele ter recebido a salvação, ele ter recebido o batismo, ele estava muito, muito feliz. Então, realmente, em comemoração do batismo dele, ele realmente, para celebrar o batismo dele, ele reuniu toda a família dele e fez uma grande festa. E toda essa família, realmente, o número total é de 70 pessoas. Quer dizer que ele juntou 70 pessoas no total. E ele fez uma festa. E lá ele convidou um pastor
e fez com que eles pudessem ouvir para aprender. Realmente, por que devemos ouvir a palavra? Por que devemos aprender a Bíblia e receber a salvação? Então, realmente, ele realmente era um outro irmão também. Ele tinha a comemoração da data do aniversário do filho dele. E ele reuniu todo o pessoal da aldeia, que dava por volta de 200 pessoas, para pregar o evangelho para ele. E também naquele dia, o pastor ele veio e também falou sobre o motivo de por que deve receber a salvação. Então, eu ouvindo essa história, então, eu lembrei de Lucas capítulo 5. Então, realmente, como o Mateus, que realmente ele era publicano, ele ter se encontrado com o Senhor Jesus e seguido, realmente ele estava com grande felicidade, com grande gozo por ter se encontrado com o Senhor Jesus. Então ele chamou todos os seus amigos, realmente para fazer uma festa pelo Senhor Jesus. Então isso está registrado na Bíblia e eu lembrei desta palavra. Então nós podemos ver irmãos e irmãs que realmente eles se esforçam para pregar o Evangelho. Então é mais do que qualquer coisa, após receberem a salvação. Então realmente tem várias pessoas pentecostais, as pessoas católicas, que realmente perseguem e sempre estiveram realmente atrapalhando a vida deles, de vida de fé. E nós podemos ouvir esse testemunho de como é que eles defenderam a vida de fé para viver até hoje. Algumas pessoas vivendo até hoje, eles estavam com os seus amigos, amigos dos seus maridos, realmente eles estavam testemunhando. Realmente por causa da palavra, eles viverem essa dificuldade, eles falaram que estava tudo bem. Realmente eu ouvindo isso, realmente não somente o testemunho da salvação deles era exata, então, mas realmente esse esforço deles para tentar evangelizar. Mesmo recebendo todo esse sofrimento, a perseguição, eles defenderam a vida de fé deles, realmente com um grande sorriso. Realmente quando nós estamos na paz, realmente na tranquilidade, não é manifestada a nossa fé. Mas realmente quando estamos no sofrimento, realmente na perseguição, nós podemos ver realmente como nós podemos guardar a nossa fé. Então verdadeiramente eu pude sentir que realmente a vida verdadeira do Senhor estava neles. E está neles. Então realmente eu acredito que eles vão pregar o Evangelho de forma realmente bem forte e exata. Realmente eu consegui sentir isso. E isso foi uma experiência que eu pude ter. E também realmente eu tive o tempo da graça para poder participar nesse tempo da evangelização. Então muitos irmãos eles têm interesse na África, então, mas que irmãos realmente possam continuamente ter interesse por lá e possam orar por esse trabalho. E também nós tivemos o retiro de verão aqui na Coreia, o quarto tempo. Então, acredito que os irmãos devem estar curiosos pelo retiro de verão. Nós tivemos um número de 8.953 pessoas que se inscreveram, e no local se inscreveram 540 pessoas. Realmente, no parte extra, no trabalho, realmente 1.307 pessoas. Então, no total, por volta de 10.530 pessoas, elas participaram junto conosco. E o número de pessoas que receberam o batismo é 747 pessoas receberam o batismo. É por isso que nós fizemos até o quarto tempo agora. Fizemos realmente primeiro, segundo, terceiro, quarto, e o quarto é o maior número de batismos que nós temos até agora. E reunindo o número do primeiro, segundo, terceiro tempo até o quarto, nós podemos ver que por volta de 2.700 pessoas receberam esse batismo. Realmente, no meio daquele número, realmente temos pessoas que já receberam a salvação, que vieram para receber o batismo, mas realmente também tem pessoas que realmente foram para ouvir a palavra inicialmente. Então, acredito que realmente pelo retiro de verão tem uma grande chance onde as pessoas elas realmente podem experimentar essa experiência de receberem a salvação. Então, às 9 horas ontem, através do relatório que nós recebemos, então, por volta de 10.700 pessoas estão juntas. Então, acredito que no sexto tempo é o maior tempo. Então, por causa que é sexta, sábado, domingo. Então, já que é o fim de semana, o maior número de pessoas vão participar. Então, até o sétimo tempo, até que acabe, irmãos, que vocês possam orar e com diversas formas que vocês possam realmente auxiliar nesse trabalho. Então, hoje nós estamos falando realmente sobre o tema, que é o mistério da igreja, o mistério da divindade à igreja. Então, realmente, o apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros no Novo Testamento, é uma das cartas que ele enviou para Timóteo.
E com certeza ele escreveu esses livros realmente através da inspiração do Espírito Santo. E dentre as palavras que nós lemos agora, nós podemos ver que a igreja é a casa de Deus e também é a igreja do Deus vivo. E também ele fala que aqui é a coluna realmente da firmeza. Realmente a coluna é a base, é o que segura a casa. Então, realmente, o que está segurando a verdade, a palavra, realmente é a igreja. Então, é por isso que ele fala que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o Senhor Deus, ele deixou todo o seu tema para a igreja, para que podemos realmente cumprir essa missão de pregar o evangelho pelo mundo. Então, aqui também, realmente ele fala que aqui eles realmente são a coluna realmente de toda a verdade. Realmente a igreja também, realmente aqui ele fala que é também o mistério da piedade. Então, realmente deixou uma grande palavra, falando de o quê? Grande é o mistério da piedade. Então, a coluna e firmeza da verdade, realmente quer dizer que todo esse evangelho que foi feito no Senhor Jesus e concluído no Senhor Jesus, e realmente quem detém esse mistério é a igreja. Então, é por isso que se olharmos o versículo 16, ali atrás, nós podemos ver que ele fala sobre o Senhor Jesus, fala, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e criado no mundo e recebido acima da glória. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio para este mundo com formato de homem para este mundo. É por isso que ele veio tanto como Espírito e também como carne, nós podemos falar. Então, realmente, pelo Espírito, ele realmente foi justificado. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele realmente morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Então, realmente, depois de 3 dias, depois após a sua morte, ele ressuscitou. Isso quer dizer que ele recebeu esse salvamento, a ressurreição diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele acabou com nossos pecados, e realmente a ressurreição é a garantia que nossos pecados foram resolvidos. Quer dizer que realmente agora ele está garantindo uma vida justa, como do Senhor. Então, é por isso que nós podemos falar que realmente viver conforme o Evangelho, viver conforme a vontade do Senhor, é o que a Bíblia nos manifesta, mostrando através da ressurreição do Senhor. É isso que é manifestado. É por isso que também o Senhor, ele se manifestou para os anjos. Então, ele realmente se manifestou por todo o mundo. Então, realmente, ele foi pregado para todos os gentios e criado no mundo, recebido acima da glória. Então, quer dizer que realmente por esse evangelho ser pregado, todas as pessoas que estão vivendo no mundo, realmente ao se arrependerem e crerem nessa palavra, eles podem receber a salvação. Quer dizer que o Senhor, ele veio no meio de toda a glória, porque o Senhor, ele subiu para os céus. E também, realmente, quando nós falamos sobre o mistério, realmente a primeira coisa que nós apontamos é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é o grande mistério de todas as coisas. E o Senhor Jesus, realmente o evangelho que ele concluiu, realmente é o grande mistério da divindade. Realmente o lugar onde foi permitido esse evangelho do Senhor Deus, nós podemos chamar que é a igreja, que é a coluna, realmente a firmeza de toda a verdade. Então, é por isso que aqui todos juntos realmente estão dizendo esta palavra. Então, é por isso que se olharmos na Bíblia, tá, realmente aparecem diversas palavras falando que é um mistério. Então, como eu já estou dizendo para vocês, o Senhor Jesus é o mistério. É por isso que em Colossenses capítulo 1, versículo 2, ele fala para nós compreendermos sobre o Senhor Jesus, que é o mistério de Deus. Então, se olharmos em Efésios capítulo 6, versículo 19, realmente ele deseja realmente manifestar todo o mistério do Evangelho. E também pouco tempo atrás, realmente como nós já lemos realmente as palavras da meditação, realmente em Efésios capítulo 3 ele diz que a igreja é o mistério do Senhor Deus. Realmente a palavra do Senhor Deus também é o mistério. Então, por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, realmente tem um Espírito que realmente testifica, que realmente ele conhece todos os mistérios, conhece todas as palavras do Senhor Deus. Então, realmente, o que é manifestar a vontade do Senhor Deus? Isso é profecia. Então, realmente, todas as coisas, a palavra do Senhor Deus serem profetizadas, serem manifestadas, realmente o Senhor, ele já nos apresentou. Então, é por isso que realmente a fé de cada pessoa também é em segredo. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 3, então realmente as pessoas que realmente terem a limpa consciência, a sã consciência realmente no meio da sua salvação, realmente essas pessoas no meio da fé, realmente elas têm essa fé verdadeira, mas as pessoas que estão no meio ali, mas realmente na incredulidade, sem ter a fé, então são pessoas que realmente estão ali realmente somente pelo exterior.
Então, realmente, no último tempo também, na Bíblia, o Senhor Deus ele falou que o julgamento do Senhor também é um mistério. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, realmente no último tempo, o anticristo também, ele é o mistério de toda a ilegalidade. Então, em Apocalipse capítulo 17, versículo 18 também, nós podemos ver que aparece realmente uma grande nação, realmente um grande castelo da Babilônia, realmente que vai se levantar contra o Senhor Deus, aquele poder da Babilônia que se levanta contra o Senhor Deus. Então, ele diz que isso é realmente um segredo, realmente ele já nos contou. É por isso que na Bíblia nós temos diversos segredos. Então, realmente, conforme o Senhor Jesus, realmente conforme Jesus Cristo, realmente o Senhor ele se manifesta para nós com grande poder de que ele realmente é a imagem da igreja. Realmente todas as pessoas, quando receberem a salvação, eles realmente até irem para o reino do Senhor Deus, eles precisam viver fortemente como exemplos, realmente servindo ao Senhor Deus, estarem reverenciando ao Senhor Deus, eles estarem realmente sacrificando diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa, realmente para viver essa vida realmente correta diante do Senhor Deus, uma vida resistente, realmente esse mistério, onde será que ele está? Realmente está no Senhor Jesus, está na igreja, está no Evangelho. Então, uma pessoa só, ele compreendendo a verdade, recebendo a salvação, através do Evangelho do Senhor Jesus, ele recebendo a salvação, o restante da vida dele para viver bem a vida de fé, ele precisa conhecer algo chamado igreja. E também, realmente, a igreja é também um mistério, realmente, de toda a resistência, da firmeza, e realmente é isso que a Bíblia está nos transmitindo. Então, a vida de fé, após recebermos a salvação, fala sobre uma vida inteira, realmente uma vida longa também, realmente é a vida de fé, a vida na família, a vida profissional, a vida social, a vida dentro da igreja. Todo esse tempo está relacionada à vida de fé. Mas então, realmente, se nós formos escolher a coisa mais importante dentro de tudo isso, realmente é a vivência dentro da igreja. Então, realmente, como é que nós vamos viver a vida dentro da igreja? Realmente, nesse momento, nós podemos relacionar com o restante. Então, uma pessoa que não consegue viver bem a vida da igreja e vive bem as outras vidas, realmente não pode ser assim. Realmente, uma pessoa que vive realmente bem a vida de fé, ele vai viver bem a vida social, a vida profissional, a vida familiar. Realmente uma pessoa que também vive realmente como um membro de todas as coisas, realmente está relacionado com a fé diante do Senhor Deus. Realmente quando vive corretamente a vida de fé diante do Senhor Deus, a vivência na igreja, realmente é um momento onde nós podemos viver conforme a sua vontade. Então, realmente quando recebemos a salvação, nós precisamos viver sendo utilizados pelo Senhor Deus, certo? Talvez quando nós falamos que estamos sendo utilizados pelo Senhor Deus, realmente quanto que será? Realmente você ser utilizado na igreja. Realmente isso é você receber realmente o uso da igreja, certo? Então, realmente uma pessoa ela tem uma grande posição no mundo, realmente é utilizada de forma realmente tão preciosa, realmente dentro do trabalho dele. Ele tem uma ocupação que ele é realmente muito elevada e pode ser utilizado para vários trabalhos de liderança, mas realmente dentro da igreja ele não consegue fazer nada. Será que ele está sendo utilizado pelo Senhor Deus? Então, mais uma pessoa, realmente do seu trabalho, realmente não pode ser utilizado tão fortemente diante do Senhor Deus, então, mas ele como um membro, realmente ele consegue ser utilizado de forma realmente preciosa. Realmente nós podemos dizer que realmente todos os filhos bons diante do Senhor Deus, eles vão realmente servir ao Senhor Deus, certo? Mas realmente quando nós fazemos o comparativo, nós podemos ver que realmente nós sermos utilizados dentro da igreja de forma correta é servir ao Senhor Deus, certo? Da mesma maneira. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, então, o diabo, o que será que o diabo ele teme mais neste mundo? Então, eu tenho medo do diabo? O diabo ele precisa temer as pessoas que receberam a salvação. Mas então, realmente claro que são realmente palavras que vêm do Senhor Deus. Realmente não existe nada neste mundo que realmente eles não temam o Senhor Deus. O diabo, o que ele mais teme neste mundo deve ser o Senhor Deus, a igreja. Então, o diabo, ele odeia que uma pessoa realmente receba a salvação e viva a vida de fé. Porque se essa pessoa, após receber a salvação, ela começa a viver conforme a sua própria vontade, realmente vai fazer com que muitas pessoas, elas realmente possam receber a salvação, possam estar conectadas para essas coisas.
E também realmente é necessário que nós todos, realmente, quando vivemos para fazer a vontade do Senhor Deus, para cumprir o seu propósito, realmente nós ficamos felizes. Então, realmente é um momento onde nós também queremos quebrar, realmente, com todas essas relações. Então, realmente, onde o diabo ele mais teme, realmente, o que o diabo mais ele teme? É a igreja. São as pessoas que receberam a salvação. As pessoas que receberam a salvação não podem temer o diabo. As pessoas que receberam a salvação precisam servir, precisam honrar o Senhor Deus. E é por isso que cada pessoa vai receber a salvação. Então, ele é realmente o ponto principal de todas as pessoas. Então, mas com certeza ele vai deixar realmente o pé verdadeiramente realmente no chão. E também, proximamente, realmente o que nós devemos saber é sobre a igreja. Então é algo que nós precisamos continuamente ter um conhecimento exato. O que é a igreja? Então, ao ter a fé correta sobre algum lugar. Realmente quando nós vamos contra a igreja, realmente é um momento onde nós podemos ver errado a vida de fé. Então, realmente, após recebermos a salvação, realmente, após toda essa passagem de tempo, realmente, nós precisamos saber que o importante é receber a salvação. Realmente, passando o primeiro tempo, acredito que muitas pessoas participaram e vieram aqui agora, nesse momento, para participar do culto de domingo. Realmente, após essa igreja receber a salvação, realmente tem um mistério mais precioso, o mistério da firmeza aqui. Então, é por isso que eu quero falar sobre a igreja, essa firmeza. Quando nós falamos sobre a igreja, realmente nós podemos pensar realmente em alguma coisa mais analógica, mas, realmente dentro dessa igreja, o Senhor ele permitiu várias pessoas, vários formatos realmente nessa Bíblia e também realmente manifestou para nós. Realmente tem muitas pessoas diversas e situações diversas que são manifestadas no Novo Testamento para nos ensinar, realmente como o Senhor Jesus que se tornou realmente a nossa carne, o nosso vinho, realmente o nosso sangue. E também realmente o Senhor ele falou sobre a parábola da videira, realmente representando a igreja. E também o Senhor representando a mulher e o homem também realmente testemunhou sobre a igreja. É por isso que muitas pessoas falam que a igreja também é um lugar de apóstolos. Realmente tem outras pessoas que falam que a igreja é um hospital. Então, realmente é necessária realmente uma grande pesquisa em relação a todas as outras pessoas que existem aqui. Realmente também para manifestar que é a igreja. Então nós estamos servindo diante do Senhor Deus. Ele fala desde o capítulo 1, versículo 6. Realmente nós, para conhecermos a igreja, realmente nós precisamos estar realmente registrando realmente de uma outra maneira. E também realmente da igreja. Desse tempo agora realmente se tornará o formato da igreja. Quer dizer que realmente o povo de Israel, que realmente derramaram o sangue do Cordeiro para saírem do Egito, e agora eles estarem vivendo realmente no tempo do Egito, realmente morrendo de fome, realmente naquele deserto. Realmente o Senhor, ele chamou eles realmente do templo realmente espiritual. E então realmente passando todo esse tempo, eles começaram a pensar realmente como é que nós devemos servir diante do Senhor Deus. Realmente de forma exata ele está explicando. Então, realmente, sobre todas essas coisas realmente normais que estão acontecendo, realmente eu quero conversar. Então, nós podemos ver que realmente no Novo Testamento realmente é algo que foi manifestado para uma pessoa, mas que realmente possa ser manifestado para todos, realmente nos ensinar como é que nós devemos viver bem a vida de fé. Realmente nós possamos realmente ter um novo conhecimento correto, nós possamos realmente aprender. Eu acredito que seja isso. E segundo, então, realmente a igreja não é um templo, uma construção, mas é um rebanho que receberam a salvação. Se olharmos o Novo Testamento, então realmente não houve nenhum lugar realmente onde deixaram a igreja realmente perdida em algum lugar. Realmente são reunidas por várias pessoas que receberam a salvação e podem continuar. Então realmente nós, quando estamos com os carros reunidos, conversando com as pessoas ao lado, então, realmente de forma bem grande, de forma realmente bem bonita, nós estamos totalmente construídos. Então, nós podemos falar, a igreja foi muito bem construída, e depois deixa passar. Realmente nós falamos, a igreja é muito bem construída, e vamos passar. Realmente, será que isso é a igreja? Será que isso é o templo do Senhor Deus? E então, realmente aquele templo do Senhor Deus estava realmente no Novo Testamento. E o Senhor Jesus, quando ele veio, então realmente não chamava mais o remédio como um presente, mas ele falava que era nosso, realmente dizer que já que estavam na dificuldade, eles estavam ajudando. Então, se olharmos em segundo tempo, capítulo 70, nós podemos ver que realmente muitas pessoas que agora estão realmente tampando seus rostos, tentando viver uma vida assim, realmente são pessoas que não têm nada demais, realmente não tem diferença do rosto realmente normal. E o que é a igreja? A igreja é o rebanho das pessoas que receberam a salvação. É esta reunião. Nós precisamos ensinar isso e assim falar. Realmente acabou todo o ensinamento. Então, realmente, o 1 Coríntios capítulo 1.
Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 2. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos sacrificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto. É por isso que a igreja de Corinto, realmente, eles pensavam sobre o apóstolo Paulo. Realmente, enquanto ele vivia durante 1 ano e 6 meses junto com o povo de Corinto, realmente são as pessoas que receberam a salvação. Então, mas agora, se olharmos realmente capítulo 18, nós podemos ver que realmente de forma exata muitas pessoas receberam a salvação. E então agora para essa igreja, realmente o apóstolo Paulo escreveu a carta e enviou para eles. Ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, explicando realmente as pessoas, realmente os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Realmente você se tornar santo dentro de Cristo Jesus. O que significa essa palavra? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Então ele acabou com todos os nossos pecados e assim realmente cedeu. Ele realmente se encarregou de todos os nossos pecados, realmente seja do passado, do futuro. Realmente esse era somente um problema de tempo. Então, realmente, de tudo o que nós realmente efetuamos pelo realmente o Senhor, nós podemos perceber que nós somos aqueles que não éramos nada, mas fomos salvos pelo grande poder e sangue do poder do Espírito Santo. E também nós, realmente, que somos chamados realmente como profetas. Então, realmente são os nossos ajudantes. Realmente nós podemos considerar que esse é o tempo realmente que veio nos ajudar. E então, realmente eles dizem que aqui é a igreja. Então, realmente no momento agora nós temos realmente diversos prédios construídos realmente com grande formato. E nós podemos ver que nenhum deles tem realmente um lugar para realmente ouvirmos o Evangelho. Então normalmente com onde que nós íamos conseguir? Realmente com as pessoas que convidavam. Realmente nós nos reuníamos na casa de algum irmão. E então, se olhamos em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Então, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Então aqui ele fala que realmente saudam as igrejas da Ásia. Então realmente se as igrejas realmente fosse um edifício, realmente como esse edifício ele pode saudar realmente uma outra igreja, realmente se não for uma igreja fixa, realmente sendo uma móvel. Então realmente até o Paulo realmente estando na Turquia, haviam 7 igrejas naquele lugar onde ele pregava o evangelho. Então realmente é um lugar onde nós podemos ver o que realmente aconteceu, realmente no B, realmente que toda essa falácia, realmente todo esse sofrimento. Quer dizer que essas são as palavras que nós podemos encontrar no momento. Então realmente são um tempo bem curto onde a Aquila realmente nós podemos encontrá-la realmente dentro da casa do Senhor. Realmente nós podemos ver realmente a apóstolo Paulo e realmente a Aquila realmente estarem todos juntos unidos para pregar o evangelho. Realmente as pessoas que receberam a salvação na igreja de Corinto, realmente onde eles se reuniam, realmente na frente de Corinto e na frente de Aquila. Realmente é por isso que Priscila e Aquila realmente são pessoas que realmente estão dentro da igreja. Realmente a igreja que está dentro da casa. Realmente quer dizer que é a igreja que está fora da casa. Então é por isso que nós representamos os irmãos que ficaram testemunhando. Então realmente no meio do centro de todas as pessoas que receberam chamadas sobre Aquipo, realmente são lugares onde irmãos de Corinto eles se reuniram. Em Colossenses capítulo 3 também, realmente ele falava que a igreja que está dentro da mulher, realmente dentro da coluna. Então realmente na frente de Luca, de Numba e da mulher, realmente dentro da casa de Numba, realmente houveram muitas pessoas que receberam a salvação por causa desse tempo predeterminado. Realmente quer dizer que é realmente o tempo onde nós podemos dizer que é esse urso e também o tempo no lugar de Numba. Então, realmente aqui também é o rebanho onde as pessoas que receberam a salvação. Então vamos procurar em Atos, capítulo 26.
capítulo 26, 26장 versículo 16 até o versículo 18. Ele lê: Então, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciai limpemente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Nós olhamos em Atos capítulo 26. Realmente o apóstolo Paulo, ele está na frente do rei Herodes de Agripa. Então, ele está testemunhando sobre essa fé que ele tem. E também no lugar de Damasco, o Senhor Deus se manifestou para ele. E aqui ele está usando a palavra que o Senhor Deus mostrou para ele. Então, se olhamos nessa palavra, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Então, quer dizer que agora das trevas foi para a luz, quer dizer que abriram os olhos. Quer dizer que do domínio do diabo foi para o Senhor Deus. Então, realmente as pessoas que receberam a salvação agora receberam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então realmente esse é o rebanho das pessoas que foram salvas, que é a igreja. Então agora quando nós estamos dentro desse rebanho, nós realmente podemos ter a herança diante do Senhor Deus. Das 12 tribos de Israel, eles saindo do Egito enquanto eles estavam dominando a terra do Egito. Então, cada tribo, eles se uniram para poderem lutar contra o povo realmente na terra de Canaã. Então, quando você está presente dentro daquela tribo, participando junto, quando você está junto com o exército, seja sua família, ou seja em coletivo, seja individualmente, realmente existe a herança que você tem. A pessoa que recebe. Realmente todo esse trabalho, ela precisa estar dentro desse rebanho para receber essa herança. Isso quer dizer que você pode receber as coisas do Senhor Deus dessa maneira. Então agora dentro desse rebanho. Então, o que é esse rebanho? Que rebanho é esse? É o rebanho santo. Nós pensamos em uma outra coisa. Vamos para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versículo 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Vamos ler todos juntos. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, 2, 3 pessoas, quando estiverem reunidos em nome do Senhor, o Senhor também está junto com eles. Do que eles decidirem pedirem, o Senhor realmente os atenderia. Então, 2 a 3 pessoas. Então, precisa mais de 2 pessoas que vêm para a igreja. Sozinho não é possível. Então, uma pessoa, quando ele reúne poucas pessoas, eles usam esse motivo, fala, nós nos reunimos em 2. Então, como o Senhor Deus já disse que estaria junto com onde estão reunidos 2 a 3 pessoas, eles falam, Senhor Deus, nós estamos aqui, o Senhor, nós queremos que o Senhor está aqui. E o Senhor vai cumprir todas as coisas que nós vamos pedir. Então, não foi nesse motivo que o Senhor Deus está ali para te dar a bênção. Então, realmente é correto que sejam 2 pessoas que frequentem a igreja verdadeiramente, mas realmente que tipo de pessoas são essas? Então, são pessoas que reuniram diante do nome do Senhor. É o nome do Senhor ou é o seu nome? É o nome do Senhor. Quer dizer que você se reunir com o nome do Senhor, o que significa isso? Então, a igreja é o corpo, o Senhor é a cabeça. O Senhor, ele está com a cabeça da igreja. E para o Senhor se tornar a cabeça de cada um, nós, individualmente, nossa cabeça precisa ser tirada, primeiramente.
O meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, o meu planejamento, a minha cabeça precisa ser cortada. Precisa sumir, para que a cabeça do Senhor ele seja posta em mim. Então é necessário você cortar a sua cabeça fora, para obedecer ao Senhor. E então, 2 a 3 pessoas que cortaram a sua cabeça por causa disso. Isso não é algo muito surpreendente? Então, para que o Senhor se torne Senhor, então são 2 pessoas, 3 pessoas que se tornaram servos do Senhor. Então essas pessoas realmente vão estarem reunidas em nome do Senhor. Realmente são pessoas que estão frequentando a igreja, realmente eles estão fazendo esse trabalho. Não é dizer, são poucas pessoas que frequentam a igreja, tem como fazer esse tipo de oração. Não é isso. Então a igreja, nós podemos dizer que é o rebanho que recebeu a salvação do Senhor Deus. É a igreja. Se olharmos no Antigo Testamento, não aparece nenhuma palavra falando sobre igreja. Então a igreja, ela desde o início não existia na vontade e no planejamento do Senhor Deus e surgiu por fim? Não. Na verdade, o Senhor Deus que está dentro do Espírito, o Senhor Deus que está no meio da eternidade, realmente tudo está dentro do planejamento do Senhor Deus. Então, mas no Antigo Testamento estava realmente encoberto, e através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, no Novo Testamento, através do Espírito Santo, através dos profetas e apóstolos, a verdade foi manifestada. É por isso que dizemos que a igreja, ela é um mistério. A igreja não foi criada no meio do nada. Quer dizer que realmente o Senhor Deus ele estava escondendo. Realmente o que estava dentro do planejamento do Senhor Deus é a igreja. Então o que fala isso é Efésios capítulo 3. É por isso que é tão importante. Vamos procurar a palavra de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Capítulo 3. Se olharmos aqui, aparecem 3 vezes sobre o mistério. Capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, quer dizer que realmente esse mistério estava escondido, mas o Senhor Deus manifestou para o apóstolo Paulo, versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, ele compreendeu o mistério de Cristo. Versículo 9, vamos ler todos juntos. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então aqui, realmente, desde os séculos. Os séculos é o que? A eternidade antes da criação deste mundo. Então, desde a eternidade. Então, realmente, o Senhor, ele deixou oculto. Realmente, o Senhor Deus que estava na eternidade, ele escondeu esse mistério. Quer dizer que ele manifestou isso agora. Então, realmente, tem palavras difíceis aqui no meio. Se olharmos em Efésios, aparece diversas vezes a palavra comunhão. Então, vocês podem compreender de uma maneira fácil. Essa palavra em algumas Bíblias tem uma tradução diferenciada, querendo referir na família. Como é que um pai de família realmente ele pode conduzir essa família? Como é a união dessa família, a decisão da família? Então agora é necessário você planejar, você precisa realmente criar uma rota para a sua família. Então, nós podemos falar que também é uma rota da sua empresa, o planejamento. Então realmente o presidente também ele vai planejar como é que ele vai realmente viver a vida dele realmente como presidente. Quais são as estratégias de governo? Quer dizer que realmente desde a história da humanidade até o fim, o Senhor Deus, ele já planejou tudo no meio da eternidade. Então o Senhor Deus agora ia efetuando no meio de toda a humanidade. Isso tudo quer dizer que realmente podemos dizer que é o Senhor realmente planejando realmente nesse meio dessa comunhão. Da igreja também, realmente é um mistério que estava escondido diante do Senhor Deus.
Desde o início, o Senhor Deus, ele planejou a igreja. Então, mesmo que o homem ele seja corrupto, então o Senhor ele já planejou que enviaria o Senhor Jesus. Tá, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, todos os pecados e delitos cometidos pelos homens, eles seriam realmente remidos pelo Senhor Jesus. Então ele disse que olharia somente o sangue do Senhor Jesus. Existe realmente todo esse planejamento desde a eternidade. As pessoas que creem nisso, as pessoas que creem nesse evangelho, então todos eles realmente já estava planejado que eles iriam receber a salvação no meio da eternidade. E também esse rebanho que é formado para a igreja, o Senhor também ele já planejou. Quer dizer que no meio desse rebanho, o Senhor Deus ele se tornou a cabeça. E através dessa igreja, o Senhor Deus planejou para que o evangelho fosse pregado. Então isso é a comunhão do mistério de Deus. Então, mas a igreja em especial, realmente é um planejamento do Senhor Deus, já decidido pelo Senhor Deus pela eternidade. Mas vamos ver versículos 5 e 6. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olhamos no versículo 5, do qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Quais são os outros séculos? É realmente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus ele veio e morreu e ele efetuou todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor Deus não fez saber sobre a igreja. O Senhor Deus ele realmente deixou escondido. É por isso que no Antigo Testamento, em qualquer lugar que seja, o Senhor Deus jamais ele disse sobre igreja. Aparece o formato da igreja, mas não aparece nenhuma palavra chamada igreja ali. Então realmente foi totalmente encoberto. Mas olhando no versículo 5, mas ele fala que agora, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O nosso tempo agora é o tempo do Espírito, certo? Do Espírito Santo. Então, agora, através do Espírito Santo, o Senhor ele fala que o nosso tempo também é da igreja. Então, realmente esse mistério, realmente o Senhor ele manifestou através dos profetas, através de todas as coisas, diante de nós. Então, se olharmos em os judeus, realmente os judeus, eles receberiam uma grande bênção por causa do Messias que estava para retornar. E também realmente os judeus, eles são os que controlavam realmente diversas coisas, recebem todo esse papel principal, e os gentios eles só alguma vez ou outra eles aparecem como auxílio. Então, mas agora, sem nenhuma diferença entre realmente judeus e gentios, agora eles realmente vão receber a promessa do Senhor Deus, eles vão estar junto participando desse corpo do Senhor, eles vão estar como co-herdeiros. Quer dizer que essa é a verdade que foi manifestada após realmente o Antigo Testamento. Então, realmente, os coreanos, eles são gentios. Nós todos somos gentios. Então, nós todos gentios através do Evangelho, agora dentro de Cristo Jesus, junto com quem? Realmente, como os judeus, sem nenhuma variação, agora nos tornamos herança. Realmente, herdeiros do Senhor Deus. Nós nos tornamos o mesmo corpo. Unidos, a igreja é corpo de Cristo. Nós nos tornamos membros, realmente partes desse corpo. Quer dizer que nós não somos participantes, co-herdeiros. Quer dizer que nesse Novo Testamento o Senhor Deus manifestou. O Antigo Testamento estava encoberto. Após o Senhor Jesus ele ter morrido e ressuscitado, nós podemos ver em Atos que realmente todos os discípulos do Senhor Jesus são judeus no momento, certo? Então, mas realmente os judeus, eles pensavam, até os próprios discípulos pensavam que não podia pregar o evangelho para os gentios, porque ainda tinha um Antigo Testamento para eles. Então, mas realmente pregar para os gentios o Senhor, para manifestar que essa é a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor enviou Pedro para os gentios para pregar o evangelho para todas as pessoas que são gentias. Se olharmos realmente no Novo Testamento,
Realmente muitas pessoas, todos eles se tornaram co-herdeiros junto com os cristãos, junto com os salvos. Realmente eles estão participando dessa promessa do Senhor Deus juntamente agora. Então se vocês forem para o céu, será que vai ter mais gentios ou vai ter mais judeus? Vai ter muito mais gentios. Então, mas no Antigo Testamento isso está encoberto. O evangelho ser pregado para os gentios. Então é por isso que os judeus e os gentios em um mesmo lugar, eles vão se tornar realmente como herdeiros do Senhor Deus, onde o Senhor Deus ele já havia planejado desde a eternidade, em tempos realmente iniciais. Então é por isso que vamos ler todos juntos o versículo 12. 1, 2, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então realmente no meio ali, realmente aonde que nós temos? Realmente dentro do planejamento do Senhor Deus, dentro dessa comunhão decidida por Deus, nós podemos ser gentios. Mas nós, por falarmos do Senhor Jesus, cremos nele, nós podemos ir de forma resistente para diante do Senhor Deus, mesmo não sendo gentios, mesmo não sendo judeus. Será que nós vamos dar as costas porque não somos judeus? Não. Realmente nós estamos dentro desse planejamento, dessa estratégia já decidida pelo Senhor Deus desde os tempos primórdios. Então, realmente o que fala isso é a palavra de Efésios capítulo 3. Por isso que a igreja, desde o início, ela já foi planejada dentro do corpo de Cristo. A comunhão. Então, realmente no Antigo Testamento estava encoberto, mas após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, quando o Evangelho foi pregado através do Espírito Santo, foi manifestado para os profetas e para os apóstolos. E também a igreja, ela está realmente construída no meio dessa pedra, essa rocha que se chama Jesus. Então, já que nós estamos construídos em cima dessa rocha chamada Jesus, Satanás de forma alguma ele pode derrubar a igreja. Então Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o Senhor Jesus aqui, ele diz que realmente estabelecer a sua igreja, a igreja do Senhor nessa rocha. O Senhor Deus, ele sobre a rocha quer construir a sua própria igreja. A igreja pertence ao Senhor, eu já disse para vocês. Então, mas no Antigo Testamento, quando eles falam sobre esta rocha, eles falam que a rocha é Pedro. Então, obviamente, como se fosse construir a igreja na rocha. Realmente, será que Pedro ele pode se tornar realmente o fundamento, a fundação para os homens? Não tem como. Então, se nós lemos as palavras nos termos iniciais, realmente desde a região de Filipo, Gálica, realmente o Senhor ele perguntou para os seus discípulos, realmente quem que os homens dizem que eu sou? Então os discípulos falaram, João Batista, Elias, outros Jeremias. Outros dizem que é um dos profetas que vivificou. O Senhor Jesus, ele realmente através dos discípulos, realmente quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou, diferente dos homens deste mundo? Então Simão Pedro ele respondeu. Ele falou, Jesus, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Quer dizer que realmente é Deus que se fez carne e veio para este mundo. Quer dizer que o Senhor é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. É isso que ele testificou para a gente do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse o quê?
Realmente bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não tem como pela carne compreender isso, somente através de Deus. Então Pedro, ele testemunhou espiritualmente, diretamente dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus, ele veio como carne para este mundo, ele morreu e pela sua ressurreição ele se tornou o nosso Salvador. Então agora, pela morte do Senhor Jesus e a ressurreição, realmente no meio de toda essa base, no meio dessa base, o Senhor Deus, ele realmente construiria, edificaria essa igreja sobre esta rocha. Como é que um homem pode se tornar a rocha do Senhor? Não é impossível. Então, em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele disse realmente que ele morreria e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então, realmente, quando ele fosse para Jerusalém, ele morreria na cruz, realmente por causa dos principais sacerdotes e escribas. Então, mas o que Pedro ele falou? Ele falou: Senhor, realmente tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá. Então o Senhor Jesus disse: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então quer dizer que realmente Pedro, ele mesmo falando essas coisas realmente de forma correta diante do Senhor, logo depois ele entrou o pensamento do diabo e ele realmente falou: Senhor, eu tenho compaixão de ti. Quer dizer que ele foi utilizado pelo Senhor. Então não tem como o homem, carne e homem, realmente Pedro, ele se torna a rocha da igreja. Realmente foi esta palavra, que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até o Senhor subir nos céus, realmente esta rocha do Evangelho, que é a base da igreja. Então, realmente as portas do inferno não tem como prevalecer contra a igreja do Senhor Deus. Então por quê? Então porque realmente está estabelecida nele após a morte e a ressurreição do Senhor. Então realmente é o lugar onde o Senhor protege, onde o Senhor ele cuida. Mas se a igreja não for adequada, o Senhor ele pode mudar essa vela de lugar, essa posição. Então realmente essa igreja, corpo de Cristo, realmente não tem essa comunhão, não tem como desaparecer neste mundo. Então, Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, realmente a igreja do Senhor ele ficava na Turquia. Mas agora a Turquia, 90% são islâmicos. Havia realmente a igreja do Senhor Deus. Mas agora realmente os islâmicos dominaram em 90%. Quer dizer que foi mudado essa vela. Ser mudada a vela realmente quer dizer, de posição, quer dizer que sumiu a igreja do mundo? Não, a igreja não sumiu no mundo. Realmente o Senhor vai mudando o ambiente onde ele trabalha. A igreja não desaparece. E dentro dessa igreja, o que está estabelecido? Realmente a chave dos céus. Como no versículo 19, o Senhor diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui está realmente o mistério do Evangelho na Bíblia. Quer dizer que o Senhor ele já planejou. Então essa chave dos céus, com quem que está? Com as pessoas que receberam a salvação. Não é somente Pedro. Todas as pessoas que receberam a salvação agora dentro da igreja. Todas as pessoas que receberam a salvação agora, realmente elas podem manifestar esse mistério da salvação. Realmente fazer com que possa abrir essa porta que está trancada. Quer dizer que depois que recebemos a salvação, diretamente podemos ir para o céu. Então nós realmente pregamos o Evangelho, as pessoas realmente podem ouvir esse Evangelho e podem abrir a porta dos céus. Então a igreja realmente está estabelecida sobre a base da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E aquela igreja, ela jamais pode ser vencida pelas portas do inferno. Mas se nós não formos adequados, nós podemos saber que o Senhor Deus ele muda a obra de lugar. Então nós precisamos estar atentos. Então, sempre precisamos ter um coração bom, um coração correto para que o Senhor Deus ele possa trabalhar. Nós precisamos ter um coração preparado. E também a igreja, falando sobre o valor da igreja. Então, como a igreja deve ser tão realmente valorosa? Nós precisamos pensar de forma profunda de qual o valor da igreja. Então vamos para Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Versículo 28.
Vamos ler todos 같이 juntos. 읽겠습니다. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós olhamos em Atos capítulo 20 até o versículo 17 até o último versículo. O apóstolo Paulo, durante 3 anos, enquanto ele estava evangelizando na região de Éfeso, daí ele convidou realmente os bispos para Mileto. Então, pensando que jamais poderia se encontrar com os anciões da igreja, eles os reuniu para poder realmente conversar com eles. Então ele está falando que realmente aqui é a igreja que o Senhor ele resgatou com seu próprio sangue. O Senhor Jesus ele não morreu na cruz. O Senhor Jesus não derramou seu sangue. Então nós podemos falar o sangue do Senhor Jesus. Mas por que será que ele falou sangue de Deus? Então porque o Senhor Jesus é Deus que se fez homem. É por isso que ele salvou o mundo através do seu sangue. Então não foi sangue de Maria, não foi sangue de José, não foi sangue de nenhum homem neste mundo. É por isso que o sangue do Senhor Jesus é precioso. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quer dizer que o sangue precioso do Senhor Jesus, realmente Cristo realmente é o Senhor Deus que se fez homem, é por isso que nós podemos dizer que é o sangue de Deus. Então, realmente a igreja, realmente os santos que receberam salvação, eles foram salvos pelo sangue de quem? Pelo sangue do Senhor Deus. Realmente a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. Então agora realmente nós podemos ver que existe a importância dessa igreja. Então realmente essa roupa que vocês estão vestindo, quanto que custa? Então se olharmos o valor das coisas, nós decidimos com quanto que nós compramos, quanto que nós pagamos por ele. Então, realmente existe a primeira coisa que nós perguntamos quanto que é? Quanto que é? Então, porque realmente o importante é saber com quanto que nós gastamos para comprá-lo. Então, vamos tentar construir uma casa muito boa. Então, realmente aquela casa para construir, realmente nós pensamos, realmente quanto que você gastou para construir a casa? Ou por quanto que você comprou a casa? Então, as coisas, realmente, a importância deles é o valor que você dá. Então, realmente, essa igreja, esse lugar onde existe essa relação, onde existe esse valor do Senhor Deus, realmente, por quanto que foi gasto realmente para o Senhor, ele comprar a igreja? Realmente, o que foi entregue para que pudesse ser estabelecida essa igreja? Nós precisamos lembrar. Foi o próprio sangue de Deus que foi derramado para comprar a igreja. A importância da igreja é através do sangue do Senhor Deus que nós podemos calcular. Quem é Deus? Deus é eterno. Deus não é o nosso Pai? Deus não é o ser grande? Em Jó, realmente fala que o Senhor Deus é grande. Nós não podemos conhecê-lo. Nós não podemos contar os seus passos. Nós não temos que contar a idade do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus vive a eternidade. E o Senhor Deus, ele é grande. Então, como o Senhor Deus, ele é tão impressionante, mesmo tentando entender, não tem como entender. Então, realmente, quanto mais eu abro a minha imaginação, a minha criatividade, eu penso que o Senhor Deus, ele é tão grande, mas o Senhor é maior do que isso. O mesmo que eu tente considerar grande o Senhor Deus, realmente, dentre a grandeza do Senhor Deus, eu não tenho como compreender tudo. Realmente esse Senhor realmente eterno, esse Senhor infinito, esse Senhor que é o maior de todos, realmente o sangue dele é o valor para a igreja. Realmente o valor da igreja com qual foi comprada foi pelo sangue do Senhor Deus. É por isso que realmente a igreja ela foi paga um valor tão surpreendente. Eu vou perguntar para vocês. Então se olharmos em Lucas capítulo 6, versículo 38, ele fala: dai e ser-vos-á dado. Então existe essa palavra. Então, dai e ser-vos-á dado. Então, enquanto nós vivemos este mundo, quanto que nós realmente consideramos a igreja do Senhor Deus grande? Realmente, quem considera grande a igreja do Senhor Deus, ele pode receber todas as coisas provenientes de Deus. Realmente, o quanto que eu considero a igreja do Senhor Deus grande?
mesmo que eu considere grande. Realmente o valor da igreja, realmente o verdadeiro valor, realmente não tem como eu compreender verdadeiramente. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse para os anciões da igreja de Efésios. Ele disse realmente vós, realmente por vós e também por todo o rebanho fazer o quê? Realmente dentro da igreja, onde o Senhor ele pagou todo o seu sangue para salvar, onde o Senhor ele se tornou realmente a cabeça, realmente por causa desse rebanho que foi salvo por Cristo. Então a igreja é um lugar onde foi comprado pelo sangue do Senhor. Realmente, como o Senhor ele já disse, realmente essa igreja tem um valor do sangue do Senhor. Realmente, cada pessoa por pessoa que recebeu a salvação, como ele tem um grande valor. Porque o Senhor ele comprou o santo pelo seu sangue. Realmente, o valor do santo é tão impressionante assim. Nós todos realmente não temos que compreender o valor desses santos. Agora nós podemos pensar que são pequenos, mas após morremos e irmos para o céu, nós podemos ver quão grandes os santos são. É por isso que nós falamos que esse é realmente a vontade do Senhor Deus. Então, se olharmos no Novo Testamento, realmente, o formato da igreja que foi estabelecida, nós estamos aprendendo. Então, realmente, a igreja é a casa de Deus, é o trabalho de Deus. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Então vamos pensar de pouco em pouco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então eu irei ler. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavadouro de Deus e edifício de Deus. Vamos ler versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, realmente não está falando individualmente para cada pessoa, está falando realmente para nós, somos cooperadores de Deus. Realmente vós sois lavadouros de Deus e edifício de Deus. Então, lavouro, realmente o que significa disso? Realmente lavouro é um lugar onde o Senhor Deus ele trabalha. Realmente é um lugar onde o Senhor Deus ele está caminhando, sempre trabalhando. Realmente a lavoura é realmente um lugar onde o camponês, realmente o trabalhador, o agricultor vai para plantar as suas plantas, para cuidar. E aí também o edifício de Deus é o que? É a casa de Deus. Na casa de Deus, o Senhor Deus que habita. É a casa onde o Senhor Deus ele está próximo. A casa de Deus, realmente o templo de Deus, como no versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele fala realmente vós, ele está dizendo para nós que recebemos a salvação. E dentro desse rebanho que nós que recebemos a salvação, agora o Senhor ele está no meio desse rebanho. Então se olharmos em 1 Coríntios capítulo 6, realmente ele fala que realmente nosso corpo veio do Senhor. Realmente nós não sabemos que somos templos provenientes do Espírito Santo. Realmente porque ele fala nosso corpo. Realmente cada corpo individual de cada pessoa quando recebeu a salvação, realmente o Espírito Santo chegou. É por isso que agora nós somos um templo onde temos o Espírito Santo habitando. Então nós todos somos realmente somos o templo onde habita o Espírito Santo. Nós somos corpos de Deus. Então, realmente, qualquer um que destruir o templo do Senhor, realmente o Senhor Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Realmente, conforme esta palavra, realmente é uma palavra tão importante. Então, nós podemos ver a casa do Senhor Deus, o lavouro do Senhor Deus. Realmente, em todos os lugares, nós podemos dizer que a santidade do Senhor Deus é efetuada. E também, se olharmos aqui, realmente ele fala, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, segundo, o que significa esse destruir? Como é que o homem ele pode destruir o templo de Deus? Tem como destruir? Então, 1 Coríntios capítulo 5.
Realmente, quando você peca, realmente o pecado diante do Senhor Deus, você suja, você realmente destrói a igreja de Deus. Realmente, como na igreja de Gálatas, eles, quando vieram com mais pensamentos para dentro da igreja, eles destroem a igreja de Deus. E também, se olharmos em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles realmente tinham muitos bens, mas eles realmente esconderam o quanto do que eles fizeram diante do Senhor Deus da oferta. Porque uma parte eles guardaram para si. Eles colocaram pouco e falaram, nossa, nós fizemos muito, e esse foi o meu maior sacrifício, ele manifestar isso para a igreja. Realmente essa verdade, a santidade diante do Senhor Deus é quebrada. Porque eles realmente tentarem cobrir, tentarem realmente camuflar, eles tentarem enfeitar a pequeno sacrifício que eles fizeram como grande, e esse também é pecado diante do Senhor Deus. E também você desprezar outros santos dentro da igreja realmente é um lugar onde você suja o corpo de Cristo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 17, eu irei ler. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? O desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Realmente, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi o Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 33. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, realmente, aqui é o momento onde realmente mostra qual é a verdadeira reunião que deve ser feita. Não pode dar um sentido errado. Por quê? Porque na igreja de Corinto, os irmãos, eles têm a Santa Ceia. Antes de efetuarem a Santa Ceia, eles levavam a comida para a casa deles e realmente eles comiam e bebiam. Mas os pobres, já que não tinham o que comer e beber, eles estavam com fome. Mas os ricos, nas suas casas, realmente estavam comendo e bebendo. Então eles já estavam embriagados antes mesmo de fazer a Santa Ceia. Realmente quer dizer que haviam essas coisas realmente no momento da Santa Ceia antigamente. Então quer dizer que realmente deixava muito envergonhada as pessoas que eram pobres. E é por isso que ele está falando realmente vós darem vergonhas para realmente a igreja. Você realmente desprezar os irmãos e irmãs que são realmente pobres. Você está sujando o trabalho de Deus. Daqui você precisa ser realmente julgado, castigado pelo Senhor. Então, eles receberam o castigo diante do Senhor Deus. Tem muitas pessoas que morreram. Então, realmente tem muitas pessoas fracas que adoeceram, também que foram realmente castigados pelo Senhor. Dessa maneira. Então, realmente, uma pessoa, ele realmente, mesmo que não tenha recebido a salvação, recebe o julgamento diante do Senhor Deus. Mas uma pessoa que recebeu a salvação recebe o castigo de Deus. É por isso que isso suja a igreja do Senhor Deus. Então, realmente, cada um a passar da posição que lhe foi dada, realmente isso também é a arrogância. Então, se olharmos em Crônicas também, realmente Judá, realmente ele se tornou um reino tão grande, tão poderoso. Então, lá dentro do templo do Senhor Deus existe o sacerdote está fazendo o trabalho dele, mas agora o rei de Judá ele falou, eu quero fazer esse trabalho do sacerdote. Então o sacerdote ele tampou, não deixou que fizesse esse trabalho, mas mesmo assim ele queria fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus bateu nele diretamente e fez com que a lepra o atacasse e ele morresse a vida realmente sofrendo da lepra. Então, realmente, passando todos esses princípios, passando toda a lei da Bíblia, isso se torna arrogância. Essa igreja é a casa do Senhor Deus, é a casa, realmente o lavoro do Senhor Deus, é o santuário do Senhor Deus. É por isso que realmente o Senhor Deus ele habita nesse lugar. Então é necessário que seja santo.
Então vamos procurar na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, se olharmos nessa palavra do capítulo 6, versículo 14 em diante, nós podemos ver, realmente ele fala, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então, realmente ele está mostrando a variação, realmente as 5 coisas, a diferença entre os infiéis e os fiéis. Realmente ele fala, por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Realmente aparecem 5 coisas. Realmente existe uma coisa exata entre uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Realmente que é incrédula para o crente. Então realmente é por isso que no versículo 16, o Senhor ele fala, em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Então realmente nós somos o templo vivente. Nós somos o templo vivente de Deus. Realmente é onde Deus vive, onde Deus habita. Realmente o Deus vivente está na sua casa. Então é por isso porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei. Então, agora o Senhor, ele está no meio dessa igreja. Ele está realmente dizendo que a igreja do Senhor Deus, ele está junto conosco. Quem é esse Senhor? Então, vamos procurar Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 13, eu irei ler. Apocalipse, o último livro, capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então aqui ele fala que realmente o Senhor é o formato do Filho do Homem, que ele se manifesta diante da igreja. E também realmente está no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Realmente quem é esse Senhor? Ele está explicando quem é este Senhor. Vestido até aos pés de uma roupa comprida. Então na Bíblia aparecem as 2 ocasiões que vestem uma veste grande até os pés. Primeiro é o sacerdote e segundo é o rei. Então, dentro da igreja, o Senhor Jesus está como sumo sacerdote da igreja de Deus. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E já que o Senhor Jesus está como sumo sacerdote, existe um trabalho onde o Senhor Deus continuamente ele quer permitir, é por isso que o trabalho do evangelho continuamente acontece. Esse trabalho do evangelho que o Senhor Deus ele quer manifestar, é por isso que nós podemos falar que a nossa vida de fé, mesmo se quebrando, ela pode ser recuperada diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus também, ele está como rei, certo? Então nós somos o povo, os servos do Senhor Deus. Então, realmente quem conduz essa igreja, quem realmente cuida é o Senhor. E também ele fala, cingido pelos peitos, um cinto de ouro. Realmente nesse cinto de ouro, realmente é um cinto completo, é por isso que sobe até o peito. Realmente é por isso que, realmente antes do Senhor Jesus ele morrer e ressuscitar, o Senhor ele veio. É por isso que realmente esse peito do Senhor ele mostra o quê? Realmente o amor que o Senhor Deus tem por nós. E essa cabeça e cabelos eram brancos como lã. Realmente quer dizer o quê? Quer dizer que passaram-se muitos tempos. Realmente a pessoa já passou muito tempo e envelheceu, como a neve. Então quer dizer que realmente esse cabelo do Senhor Deus quer dizer que ele é eterno. Então realmente o Senhor ele viveu 33 anos neste mundo. Mas seja agora, seja amanhã, seja futuramente, seja em todo o tempo, o Senhor ele nos ama eternamente. Então é por isso. Ele fala, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. Quer dizer que realmente esses olhos deles, realmente em chama de fogo, quer dizer que ele pode ver, iluminar todas as coisas. E também o Senhor Deus, que se existe algo errado, o Senhor Deus ele castiga.
Então realmente o Senhor Deus ele se manifestou realmente para essas igrejas, realmente com esse formato do Senhor Deus. Realmente por que a igreja do Adira realmente teve realmente que receber ensinamento do Senhor Deus? Porque eles receberam a doutrinação deste mundo. Então o Senhor Deus ele veio como olhos de fogo para esta igreja. E o Senhor Deus disse que se eles não mudassem, iriam ser castigados. E também ele fala, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Isso quer dizer que realmente a palavra, poder da voz do Senhor Deus é pregada dentro da igreja. É porque as pessoas elas podem ganhar coragem, podem receber o consolo, podem receber a força para viverem. E lá também existe o que? Realmente as 7 estrelas. Realmente as 7 estrelas são as 7 realmente leões, as 7 igrejas do Senhor Deus. Realmente é o formato da igreja do corpo de Cristo. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então realmente tem vários momentos onde manifesta o Senhor Deus, realmente que se manifesta com uma espada de 2 fios. Por quê? Realmente seja como Nicolau, realmente seja essas doutrinações erradas que foram manifestadas. O Senhor Deus ele disse que realmente ele cortaria, ele lutaria contra essas doutrinações erradas. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quer dizer que essa é a graça do Senhor Deus. O Senhor ele ilumina o coração de todos os homens. Realmente o Senhor Deus ele permite para que nós possamos viver pelo agradecimento nele. Então o Senhor Deus ele permite a graça continuamente e abundantemente para nós. E também esse Senhor, ele está no meio da igreja. Esse não é o formato realmente do Senhor vindo a este mundo de qualquer maneira, mas o Senhor ele veio como realmente o meio dos 7 castiçais. Então, como o apóstolo João, ele viu esse formato do Senhor Jesus. Versículo 17, vamos ler todos juntos. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então caía a seus pés como morto. Então ele caiu sobre o Senhor que trabalha dentro da igreja. Então o Senhor ele está no meio da igreja. Então é por isso que nós falamos que a casa de Deus, o templo de Deus, é onde o Senhor Deus está vivo. Já que o Senhor ele habita, então realmente é algo que nós precisamos tomar cuidado. Então nós precisamos realmente sujeitar diante do Senhor Deus. Então, realmente essa casa do Senhor Deus realmente é o lugar santo. E também realmente essa casa do Senhor Deus. Então, realmente quando o momento está sendo construído, quando é que vai ser concluído? Então, não existe realmente um edifício material, mas realmente pela morte do Senhor Jesus, as pessoas que receberam a salvação pela sua ressurreição, realmente todos eles continuamente estão recebendo a salvação, esse evangelho está sendo pregado. Então realmente como o Senhor Deus é a viva rocha diante de nós, nós também precisamos ser uma rocha vivente. Realmente precisamos estar realmente dentro desse poder espiritual do Senhor para ir construindo a igreja. Realmente quando esse tempo da igreja for totalmente construído, o Senhor ele virá no segundo advento e todos seremos subidos para os céus, realmente onde estaremos habitando junto com o Senhor. Realmente cada momento esse santuário, esse templo do Senhor está sendo construído. E também a igreja. Realmente nós temos realmente o noivo que é o Senhor e a noiva que é a igreja. Vamos para Efésios capítulo 5. Palavra de Efésios capítulo 5. Do versículo 31 até o versículo 32, vamos ler todos juntos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Realmente ele fala sobre a família de uma mulher e um homem, e por fim, ele fala, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Realmente um homem, uma mulher e uma família. Realmente o marido ele representa a Cristo e a mulher representa a igreja. E é por isso que o marido, realmente ele mostra que ele é o noivo de toda essa igreja que é a noiva. E também se olharmos do início, realmente a igreja é um lugar onde ele precisa se sujeitar completamente à palavra do Senhor Deus, que é a cabeça da igreja. E também o Senhor Deus que é a noiva, que é o noivo da igreja. Realmente ele precisa amar com todo o seu amor. E pelo seu amor ele morreu por nós. E ele também disse que nos adota. Então, realmente o Senhor que se tornou realmente o noivo, ele protege, ele cuida em particular, porque ele realmente considera como seu próprio corpo.
Então, dizendo essas palavras, ele diz que este é o mistério. Então, uma pessoa que recebe a salvação e vive neste mistério, realmente estando dentro dessa igreja, realmente cada um cuidando realmente como do seu lugar como marido e mulher, realmente estarem vivendo dentro da igreja, esse é o correto. E também realmente o marido e a mulher que aparecem aqui, eles estão aqui numa relação de amor. Então, a relação nossa com o Senhor Deus é a relação de amor. Então, é por isso que a coisa mais importante dentro do homem e a mulher é o amor. Então, mesmo que você faça qualquer outra coisa, se o amor é quebrado, existe um problema. É por isso que em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, realmente a igreja de Efésios, eles largaram o primeiro amor do Senhor Deus. Realmente a noiva perdeu o primeiro amor que teve pelo noivo. Se você olharmos essas coisas, realmente ele fala para você lembrar e retornar, você precisa se arrepender. Porque se não arrepender, o Senhor, ele tira o castiçal, ele tira a vela do meio. Então essa é a igreja. Realmente ele ser noiva do Senhor. Quer dizer que está se sujeitando completamente na palavra do Senhor. Então é por isso que é a noiva. Realmente a igreja ser noiva quer dizer que está numa relação de amor com o noivo. Então realmente se nós perdemos esse amor para com o Senhor Jesus, esse se torna um problema. E também a noiva e o noivo. Realmente o noivo, quando tem uma grande glória, a noiva pode receber também juntamente com ele. Recebem a mesma glória, estão na mesma posição. Realmente é isso que está sendo ensinado. Por isso, que quando este mundo for acabar, no último tempo, realmente o Senhor Deus, quando manifestar a glória, a noiva também vai receber a glória. Vamos procurar Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Realmente dar a glória diante do Senhor Deus. Realmente quando o Senhor Deus recebe essas glórias, realmente essa noiva ela já se aprontou. Então no versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque os linhos finos são as justiças dos santos. Realmente nós, noivas do Senhor, que é a igreja, realmente recebendo esse linho fino dos santos. Realmente o Senhor, quando nos levar para os céus, realmente nós vamos estar durante os 7 anos de tribulação neste mundo, mas nós vamos estar lá nos céus observando. E depois nós iremos vir como se fosse a lua de mel para 1000 anos de reinado deste mundo. E assim nós iremos realmente entrar eternamente para estarmos junto com o Senhor Deus nos céus. É por isso que a igreja, ele é a noiva, realmente que recebe toda essa vestimenta pura. Realmente nós temos esse formato, realmente qual deve ser a ação, como deve ser o cuidado que a noiva deve tomar. Realmente é algo que nós continuamente precisamos aprender dentro da igreja. Realmente a igreja aqui é o corpo de Cristo, onde o Senhor é a cabeça. Realmente nós somos cada membro em particular. Existem diversas vezes palavras assim. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e depois versículo 27. Vamos ler o versículo 12 e depois o versículo 27. Vamos ler os dois versículos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós somos um corpo só, mas temos diversos membros. Realmente, como nós somos um só corpo, como Cristo, e nós somos os seus membros em particular. Então, realmente, Cristo que aparece aqui representa a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que realmente a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, e nós somos os membros em particular. É por isso que em Colossenses capítulo 2, ele diz que nós não realmente estamos, se nós não estivermos estabelecendo a igreja, não estivermos realmente pondo a cabeça em primeiro lugar, nós estamos perdendo a resistência da fé, realmente estamos nos desviando. Então, nós temos essa cabeça, nós temos o corpo e os membros. Então, vamos pensar no membro, um dedo. Vamos pensar, o dedo ele tenta segurar a cabeça, ele tenta ordenar. Será que isso funciona? Não é ele segurar assim. Realmente é necessário que esse dedo ele precisa estar conectado na mão para que ele possa estar conectado à cabeça.
Então eu estou como um membro desse corpo. Então quer dizer que eu estou conectado à cabeça. Porque o Senhor Deus colocou a cabeça ali, numa posição. Então, realmente eu recebo todos esses nutrientes através da cabeça que está aqui conectada. Quer dizer que realmente todos, eu como membros, eu estou lá na periferia, realmente no membro mais distal do corpo, mas eu estou conectado ao corpo e à cabeça. Esse é o segredo. É por isso que o Senhor é a cabeça. E nós somos o corpo de Cristo. E nós somos cada membro em particular. E é por isso que quando nós estamos conectados dentro da igreja, nós podemos receber essa alimentação, esse cuidado. Realmente podemos ser sustentados e crescer diante do Senhor. Mas se nós estivermos longe da cabeça, nós vamos perder realmente essa resistência diante do Senhor Deus. É realmente esse propósito, esse objetivo vai se obscurecer. Então realmente nós podemos ver como a vinha e a videira. A videira realmente e os seus ramos. O Senhor, Ele é a videira e nós somos os ramos que estão conectados, que é essa igreja. Realmente, qual é o dever dos ramos? Ele está conectado à videira. Ele precisa estar ligado à videira. Então esses ramos, eles podem dar frutos. Realmente os galhos, as videiras, eles estarem conectados ali é para dar frutos. Então o Senhor Deus, Ele deseja os frutos dos membros. Mas os membros somente podem dar frutos se eles estiverem conectados à videira. Então, mas estar ligado à videira é somente estar ligado à videira? O que em João capítulo 15 ele fala? Realmente os ramos eles estarem conectados à videira. Ele fala que nós precisamos habitar dentro de Deus. E se a palavra de Deus habitar em vós, e então fareis da maneira e podereis realmente crer na palavra do Senhor Deus. Então o que a palavra do Senhor Deus estará habitando dentro de vocês? Realmente quer dizer que essa palavra do Senhor Deus realmente precisa habitar dentro do nosso espírito, está habitando dentro de nós. Então nós realmente precisamos buscar essa palavra. Qual é o objetivo dessa palavra? Realmente é o amor do Senhor Deus. Nós realmente amamos ao Senhor Deus. Nós realmente obedecemos a palavra do Senhor Deus. E então assim nós podemos amar as pessoas ao lado. Então ali nós podemos dar frutos diante do Senhor Deus. Então, em João capítulo 15 realmente tem palavras assim. Então, é por isso que o Senhor, quando Ele fala sobre a videira, realmente nós estamos ligados ao Senhor, isso é muito importante. Então, realmente nós estamos ligados, ouvindo essa palavra do Senhor Deus, nós precisamos estar habitando ali no meio, estivermos na sua palavra. Então realmente é algo que exatamente o Senhor Deus Ele está dizendo. É a história do fazendeiro em Chambok, ele com uma uva, ele plantou realmente vários pés de uva e ele conseguiu realmente colher 4.000 uvas. Ele realmente cuidou uma videira muito boa. Essa videira realmente ela conseguiu ter 4.000 uvas. Realmente é muita uva, não é? Procurem na internet. Vocês não olham essas coisas? Então realmente os santos que receberam a salvação agora. Realmente é como a igreja, realmente a videira que está conectada. Realmente nós estamos conectados, nós precisamos dar esses frutos. Aí também a segunda coisa, realmente é a parábola do pastor e das ovelhas. O Senhor é o pastor. E nós todos somos esse rebanho que recebemos a salvação. Nós somos as ovelhas do Senhor. O Senhor, Ele salvou cada um de nós individualmente e nos colocou no rebanho dEle. Cada ovelha por ovelha, realmente, ele pode ser conduzido pelo rebanho, pelo pastor. Realmente, quando ele está conduzindo essas ovelhas, realmente ele conduz esse rebanho, então nós todos podemos seguir juntamente. Vamos procurar na Bíblia. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 16. Vamos dizer todos juntos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então ele fala, e haverá um rebanho e um pastor. É um rebanho e um pastor. Então nós todos somos uma ovelha individualmente. Recebemos a salvação. E nós estamos dentro do pastor, retornando para um único condutor. Então quando nós estamos dentro desse rebanho, junto de um único pastor, nós podemos receber a condução. Então se olharmos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, ele fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Realmente ele fala sobre o rebanho de Deus. Realmente você precisa se tornar o exemplo para o rebanho de Deus. Isaías capítulo 40 também, ele fala realmente o Senhor conduz o rebanho de Deus. Realmente é o rebanho de Deus. E também,
A igreja também é representada como hospedaria. A hospedaria é um lugar onde o peregrino ele pode descansar. Então, realmente, em Lucas, nós podemos ver que continuamente, realmente, uma pessoa que estava realmente machucada, ela foi colocada naquela hospedaria. Realmente, a hospedaria é um lugar onde uma pessoa pode descansar. Realmente, nós, enquanto estamos vivendo essa vida de peregrino, de estrangeiro, nós estamos vivendo neste mundo com vida de peregrino. Realmente, é um lugar onde nós podemos ter descanso, onde o Senhor está. E em Lucas capítulo 19 também. A igreja também ela representa como o banco. Se nós deixássemos do banco, nós teríamos o quê? Juros. Se eu estando dentro da igreja, eu recebendo a salvação dentro da igreja, eu realmente estou retribuindo essa minha graça que recebi, realmente é o santo que está fazendo. Se eu sirvo outro santo, eu estou fazendo pelo Senhor Deus. Realmente é algo que o Senhor Deus utiliza, é algo que o Senhor Deus ele manifesta. Porque eu estou realmente reunido naquela pequena coisa, realmente naquele trabalho voluntário tão pequeno, o Senhor Deus ele vai considerar como juros para nós. Realmente é deixar o dinheiro no banco. Nós não recebemos os juros por isso, por depositar. Isso quer dizer que a igreja é como realmente o banco. Em Gálatas fala que é como a mãe é a igreja. Então, realmente, duas coisas a mãe ela faz pelos filhos. Então, ela faz os filhos nascerem e cuida dos filhos. Então, o que a igreja é? É fazer nascer e crescer. A igreja faz o grande trabalho do nascimento de novas vidas. E a igreja realmente é um lugar onde continuamente ele faz o trabalho de alimentar. Realmente o trabalho da mãe. É por isso que realmente existem esses dois grandes objetivos tão importantes da igreja. Então, é por isso que eu dei 8 exemplos para vocês. Mas se olharmos desses 8 exemplos, tudo precisa estar ligado o quê? À igreja. Então realmente é algo você ser independente, individualizado, não ter como viver a vida de fé. Você precisa estar conectado ali para que você possa crescer. E então ele diz, realmente é grande esse mistério diante do Senhor Deus. Realmente, o Senhor Jesus, Ele é um grande mistério da salvação. Ele é um grande mistério da igreja. Realmente, a salvação que o Senhor Deus efetuou na cruz também é um grande mistério, mas realmente a igreja também é um grande mistério. Então, realmente, nós precisamos receber a salvação através do Evangelho do Senhor Deus de forma exata, e assim nós precisamos aguardar e receber esse mistério tão grande da Bíblia que é a igreja. O Senhor Deus, realmente, Ele disse diversas palavras para a igreja. Realmente, nós podemos ouvir realmente a palavra do Senhor Deus somente através da igreja. E então assim nós podemos ver a vontade do Senhor Deus e viver de forma correta. É por isso que eu vou pregar somente até aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Todas as pessoas que vieram aqui para ouvirem a sua palavra, que o Senhor Deus possa segurar. As pessoas que receberam a salvação, eu espero que todos eles possam pensar e aprender quão importante é a igreja, para que possam estar conectados, possam receber esses nutrientes do Senhor, ser utilizados para o trabalho voluntário, para que possam fazer esse trabalho de salvar as outras vidas, Senhor. Senhor, que o Senhor Deus permita para que realmente todo esse aprendizado possa ser encravado em nossas vidas. Senhor, o restante das nossas vidas, realmente é uma vida onde nós podemos dar glória diante do Senhor Deus, onde o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça e a sua condução. Senhor, realmente nós estamos continuamente no retiro de verão que está em andamento, que o Senhor Deus permita a sua graça, que através do seu cuidado possa acontecer e muitos espíritos possam receber a salvação. E todas essas pessoas possam ser conectadas à sua igreja, Senhor Deus. E em todo o seu trabalho, que o Senhor Deus somente possa receber a glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.